Fala comigo, tudo bem? Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Estamos nessa segunda-feira, nesse devocional antifundamentalista. Então, muito bom dia para você. Nós vamos começar a semana juntas, vamos começar a semana juntos no devocional antifundamentalista. Todas as manhãs, às 8, eu estou aqui fazendo leituras sobre os textos bíblicos e botando as minhas impressões, interpretando os textos bíblicos de uma maneira que eu acho que é não conservadora, propondo novos horizontes e novos caminhos para a gente. Então, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. E quero falar com você, para você deixar seu comentário aí, você sentar o dedão no like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, para você receber de primeira mão todo o conteúdo, tudo que eu tenho feito aqui nesse canal, que é o canal do Felipe Gibran, que é o meu canal, né? Estou começando esse canal, esse projeto novo, e eu tenho certeza que você tem sido abençoado, abençoada, tem sido edificado, e quem sabe a gente consegue espalhar essa palavra para mais gente. Então faça essa gentileza, se inscreva nesse canal e também seus comentários são muito importantes, porque eu, além de eu responder todos eles, eles também me ajudam. Você tem uma dúvida, você concorda, você discorda, você tem uma sugestão, você gostaria de ver algum tema sendo abordado. Tudo isso eu vou falando aqui nos comentários à medida que você vai colocando aí, tá bom? Mas vamos lá para a leitura do texto bíblico de hoje. Hoje nós vamos ler Mateus 18, a partir do versículo 21. Então, esse aqui é o texto. Vou sair daqui para ampliar o texto e veja que coisa interessante. Pedro aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, ajoelhando e suplicava: Me dei prazo e logo pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que deve. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dei prazo e eu pagarei você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu a mandá-lo jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu perdoei você toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não deveria também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. E assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Esse é o texto de hoje, um texto interessante, um texto difícil da gente ler, da gente entender, mas nós vamos tentar fazer essa missão. Antes disso, queria te falar, para você que está acompanhando aqui, entra aí no www.apoia.se/Gibran e vem fazer parte do meu grupo de conteúdo exclusivo, onde eu mando um áudio devocional todas as manhãs e também todas as manhãs eu mando às vezes um vídeo e uma vez por mês a gente faz uma aula, a gente bate um papo, um aulão sobre um assunto, né, um estudo bíblico, e aí você tem essa oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas, que a gente faz isso juntas e juntos. Então, entra aí no www. Deixa eu colocar aqui de novo, apoia.se/Gibran e vem fazer parte desse grupo comigo. Bom, o texto de hoje é um texto interessante da gente pensar. Bom,
O evangelista Mateus, ele é aquele que mais fala sobre perdão. Interessante, assim, mais do que os outros evangelistas. O perdão é uma coisa muito importante, é uma temática muito importante para Mateus. Então, ele aqui está apresentando que Jesus indica a necessidade do confronto com o irmão que vacilou, que cometeu uma culpa e a necessidade de recompor esse conflito dentro da comunidade. Então, assim, se o irmão se recusa a recompor essa unidade, ele deve ser amado como um publicano, como um pecador. Isso é, um amor de mão única, né? Como é o amor ao inimigo. O amor ao inimigo é um amor de mão única, só você que ama, o seu inimigo não te ama. Então, é isso que Jesus falou no devocional antifundamentalista passado, no texto que a gente viu passado, né, sobre como a gente deveria amar. E Pedro está reagindo, então, ao que a gente leu na semana passada. Pedro está reagindo a esse ensinamento. Então, Pedro, ele se aproxima e ele pergunta: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, então ele está falando de um perdão do seio da comunidade. Presta atenção nisso, isso é muito importante, porque nós não estamos falando de um perdão de um abusador, de um assediador, não. Estou falando daquelas pessoas que querem ser comunidade com você, né? Quantas vezes eu devo perdoar? A lei rabínica permitia perdoar no máximo 3 vezes. Isso é o que diz a lei. Pedro quer mostrar que ele é misericordioso, então ele até duplica, ele até amplia. Ele fala: então, se a lei manda 3, eu vou dar uma de bonzão aqui. Até 7 vezes, Senhor. Achando que Jesus ia falar com ele: nossa, você é misericordioso mesmo, né? Então, Pedro, ele conhece as regras, ele conhece precisamente o limite do perdão, o limite das regras. Mas Jesus responde: olha, Pedro, eu não vou te dizer que 7 vezes, mas eu vou te dizer que 70 vezes 7. Por que Jesus está falando 70 vezes 7? Não é um número qualquer. A resposta de Jesus está fazendo uma referência a uma expressão muito famosa do livro de Gênesis, que é a resposta de um dos descendentes de Caim, que é Lameque. Lameque é um homem guerreiro, um homem violento, um sanguinário, que ele se gabava muito por ser maldoso. E ele se gabava porque tinha matado uma pessoa simplesmente porque tinha dado um arranhão a ele. Então Lameque dizia que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque, ou seja, ele mesmo é vingado 70 vezes. Portanto, Lameque é uma pessoa cuja a vingança não tem limites. É isso que ele está falando. Então, as palavras de Lameque tinham essa expressão popular muito forte. Então, quando Jesus está falando 70 vezes 7, na cabeça do povo está lembrando sobre as vinganças. A lembrança do fraticídio da Bíblia. E Jesus está fazendo esse ensinamento dirigido à comunidade dos seus discípulos, na qual eles são irmãos. Então, eles estão lembrando da história de Caim, onde os irmãos se mataram. Eles estão lembrando da história de Lameque, onde era um cara violento, sanguinário, que não tinha compaixão, que não tinha misericórdia, mas que só tinha vingança. Então, a falta de perdão leva à morte dos membros da comunidade. E é isso que Jesus está tentando falar. Então, quando ele especifica essa expressão 70 vezes 7, ele não está indicando a quantidade de perdão, não. Ele está indicando a qualidade. Não é perdoar sem limite, não, mas é perdoar incondicionalmente. É diferente. Perdoar sem limite do que perdoar incondicionalmente. Né? Depois disso, Jesus apresenta uma parábola e ele é muito eloquente nessa parábola. Ele vai falar que o reino dos céus é uma realidade diferente. E ele vem propor. E ele vai falar assim: semelhante a um rei que veio acertar as contas com um de seus servos, que é um dos seus funcionários. O rei toma a iniciativa e a gente vai ver que ele tem a intenção de quitar as dívidas, de cancelar. O termo aqui, servo, né, era essa pessoa que era empregada do rei. Então aqui trata na realidade dos altos funcionários, da corte do rei, para você entender pelos valores altos que eles estavam ali gerenciando. Então, começa dizendo assim: trouxeram-lhe uma dívida de uma fortuna impagável, 10 mil talentos. Uma fortuna enorme, uma quantidade desproporcional, absurda. Um talento, gente, equivale a mais ou menos 30 quilos de ouro. Então, 10 mil talentos é mais ou menos 300 mil quilos de ouro. Uma quantia incalculável, impossível de pagar. Então,
Como o empregado não tem condição de pagar, o rei aplica a lei. Qual que era a lei? Já que você não tem condição de pagar, você, sua família e tudo que você tem vai ser vendido como escravo, escravizado para pagar a dívida. Não é que o rei está sendo mal, não, ele está usando a lei era essa. Então o rei toma a iniciativa de usar a lei, direito dele. Está sendo até inclusive justo. E você vai ver que a compaixão de Jesus ela ultrapassa a justiça humana, né? E aí o servo não tem como pagar a dívida. E aí, mas mesmo não tendo como pagar a dívida, ele suplica ao rei: me dá um prazo que eu vou te pagar tudo. Ele pede esse prazo. Só que esse prazo é impossível. É impossível devolver essa fortuna. Pelos cálculos da época, seria necessário 164 mil anos de trabalho para quitar essa dívida. Então, o servo não poderia devolver essa dívida. Mas mesmo assim, ele pede paciência, ele pede clemência ao rei. Pois bem, diante disso, o texto fala que o patrão, que o rei, teve compaixão. A palavra compaixão aqui, ela é usada fazendo referência ao Deus do Antigo Testamento, que teve compaixão com o povo, que tem uma misericórdia visceral por parte de Deus com seus filhos, no projeto de Jesus Cristo. E aí ele faz com que Jesus Cristo veja toda a humanidade como irmão. Essa é uma compaixão, uma misericórdia visceral. Então o rei soltou o empregado e perdoou a dívida. Quer dizer, cancelou essa dívida impagável. Esse empregado sai dali, encontra com um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Gente, perto de 300 mil quilos de ouro, 100 moedas é uma ninharia, porque uma moeda significa um salário diário. Moeda de prata você ganha uma moeda de prata por dia trabalhado. Então, 100 moedas é mais ou menos 90 dias de trabalho. Então, para quem está devendo 164 mil anos de trabalho, 100 anos não é nada. Né? Então, esse empregador ele experimentou um perdão de uma dívida equivalente de 300 mil quilos de ouro. E agarrou e sufocou o seu colega, né, por conta de 100 moedas de prata. Ele acabou de receber a sua vida de volta. Ele tinha sido dado como escravizado, ele e sua companheira, sua família. E aí ele pede clemência e compaixão do rei, e o rei devolve a vida dele e perdoa tudo. Dá a ele um prazo. Né? Mas o rei, maior do que dar o prazo, ele perdoa a dívida. Mas ele manda e joga o seu companheiro que deve a ele 100 moedas na prisão. Ao invés de usar misericórdia, com a mesma misericórdia que ele recebeu, ele usa a justiça. Só que o rei não usou justiça com ele. Ele está usando justiça para o seu companheiro. Então, vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram tristes. Contaram tudo para o rei. E o rei mandou chamá-lo e falou: você é um empregado perverso. Você é literalmente maligno. E é importante você entender que a tradução aqui é a palavra maligno, porque é justamente essa palavra que Jesus usa na oração do Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal, do maligno. O maligno não é um demônio, o maligno não é um ser, o maligno não é uma entidade. O maligno é aquele que é incapaz de perdoar. Aquele que é incapaz de perdoar semeia a morte na comunidade. Então, empregado perverso, eu te perdoei a dívida toda porque você me suplicou misericórdia. Você não deveria ter também a mesma compaixão com seu companheiro que eu tive com você? Foi isso que o rei indignou. E falou assim: ó, manda entregar esse empregado maligno aos torturadores até que ele pague a sua dívida. Quer dizer, uma sentença eterna. Uma sentença. Por quê? Porque a dívida dele é impagável. Ele precisava de 164 mil anos de trabalho para pagar. Então, como ele não vai nunca conseguir, ele vai ficar sendo torturado para sempre. Né? Ele não vai conseguir nunca devolver, então ele vai ser torturado para sempre. Aí Jesus acrescenta: é assim que o nosso Pai, que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar. Literalmente não é perdoar, mas é cancelar. É a iniciativa do credor. Cancelar de coração a dívida com o irmão. O que significa isso? É uma nova mentalidade, onde não prevalece a justiça, mas sim a misericórdia. Jesus está referindo anteriormente a lei de Moisés vai dar para você no máximo justiça, mas Deus quer compaixão. O que Deus quer é mais do que justiça. O perdão do Pai com os seres humanos é maior do que a lei de Moisés, é maior do que a religião.
Deus nos perdoou, de maneira que, então, nós temos um dever. Perdoar é um dever de agir com o outro. Agora, qual que é o grande problema? Nós confundimos quase sempre perdoar com continuar dando acesso, perdoar com continuar sendo amigo, perdoar como passar pano para as ações. Não. Perdoar, esse dever de perdoar, significa não cobrar do outro o que o outro lhe deve. Não significa que você tem que continuar sendo amigo, tem que continuar sendo parceiro. Não. Perdoa. Olha, amigo, a partir de hoje você não me deve mais nada. Pode seguir sua vida aí. Beleza. Sei lá, eu aqui. Não sou obrigado a continuar dando acesso, a confiar em quem destruiu minha confiança. Mas sim, sem sombra de dúvida nenhuma, você é obrigado a não cobrar do outro o que o outro lhe deve. Porque perto daquilo que você deve a Deus, qualquer dívida é pequena. E Deus não lhe cobra. Deus não cobra de você. Deus quer que a sua cabeça seja mudada, que você tenha uma outra maneira de pensar. Pensar a partir da misericórdia, da compaixão, da debilidade. Olha, fulano falou de mim assim, mas sabe, eu entendo a história dele, eu entendo a história dela. Por isso que eu vou lá e vou procurar ela para conversar. Eu vou falar, amiga, você falou mal de mim. Você está falando mal de mim aí. Mas vamos acertar isso. Vamos resolver isso. Vamos combinar sobre isso. É essa a caminhada que Jesus está fazendo. De mostrar que somos nós ofendidos que, inclusive, devemos procurar o ofensor. É isso que Jesus está fazendo na lógica do perdão, como a gente viu no devocional passado. E a gente tem essa intenção de ser comunidade. Se a gente tem a intenção de ser irmãos. Se aquela pessoa da qual te ofendeu, você quer ter uma relação com ele, com ela de irmandade. Então, perdoar não é um sentimento. Perdoar é um dever. Perdoar não é sobre o que você sente. Perdoar é sobre o que você tem que fazer. No que depender de você, você não vai negar vida, vida abundante, vida plena, vida digna para essas pessoas. Por mais cruéis que elas sejam. Perdoar é no que depender de você. Você espera que essa pessoa tenha uma vida, que siga feliz, que vai caminhar, que tudo bem. Não levo você comigo, não tenho mágoa. Não é sobre isso. Segue sua vida aí. E eu penso muito sobre isso. Sobre a gente ter essa capacidade de repensar, de ressignificar mentalmente. E passar a viver não pela vaidade, não pelo ego, mas pela compaixão. Pô, fulano vacilou comigo. Vacilou feio. Ó, fulano tem vacilado comigo tão feio. Mas eu vou dar uma chance para ele. Eu vou lá e vou conversar. Fulano, você tá vacilando comigo, mano. Sério, eu te perdoo. Mas vamos tentar ver se esse rolê não rola mais. É sobre isso a lógica do Evangelho. E eu vou encerrar fazendo uma oração que eu passo a fazer agora todas as manhãs. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus que é mãe, Deus que é Pai, eu peço a você que esteja conosco nessa manhã, que abençoe a semana de cada um de nós, que cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo a tua mensagem, que o coração seja como uma terra fértil e que a tua mensagem seja essa semente que vai ser plantada e que vai dar frutos. Nos ajude a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe ser malignos, ser cruéis, ser duros, sermos pessoas tão ruins que não somos capazes de perdoar. Nos livra do mal, nos livra-nos de ser maligno e nos dê capacidade de resolver os nossos problemas a partir da lógica, da compaixão, da gentileza, do afeto, da afetividade, do amor que o Senhor espera que nós tenhamos uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana para você. Amanhã estamos de volta às 8 em ponto. Que Deus abençoe cada uma. Deus abençoe cada um. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço. Falou. Valeu.